Fala pessoal, uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast, Marcas do Tempo. E nesse primeiro podcast nosso, nada mais, nada menos que o criador dele hoje vai ser entrevistado. Ele sendo pai, teólogo, pastor, uma pessoa de Deus. Hoje estamos aqui com ele, pastor Reginaldo Ribeiro. É isso aí, pessoal. A paz do Senhor para todos vocês que estão aí nos assistindo, né, através desta rede de comunicação aí. E nós estamos inaugurando hoje o primeiro podcast Marcas do Tempo. Exatamente, pastor. E assim, o pessoal com certeza vai ficar na dúvida de onde veio a inspiração de Marcas do Tempo, de onde o senhor tirou a inspiração para esse tema? Olha, a Marcas do Tempo, eu descobri que todos nós temos as marcas do tempo. Sim. Foi inspirado em uma mensagem que Deus me deu no Salmos de número 37 e o versículo de número 25, que diz assim: fui moço e agora sou velho. Então foi a mensagem que eu mais preguei do meu ministério. Eu fiquei 9 anos pregando essa mensagem. E Davi ali está contando a história. Fui moço e agora sou velho. Ele está dizendo, eu tenho marcas do tempo. Eu tenho alguma coisa para contar. Eu tenho experiência da minha juventude e tenho experiência da minha velhice. Então, nasceu aí esta Marcas do Tempo. Foi a primeira mensagem que eu preguei no Belenzinho, onde foi um divisor de águas do meu ministério, que nós vamos chegar lá com a entrevista. Então, essa mensagem mudou a minha vida. Então, ficou marcado o meu ministério e marcas do tempo. Todos nós temos que ter. Exatamente, pastor. Olha, eu já indico a todos que estão vendo o podcast, anotem tudo que eu ouvi aqui, porque já na primeira pergunta já saiu pérolas da Bíblia aí para nós aí. É isso aí, mas vale um lápis pequeno do que uma memória grande. grande. Essa Anota aí aí. a gente não esquece, não. Pastor, agora, assim, a primeira curiosidade que eu tenho, a gente vê, assim, que o senhor é bem sucedido nas áreas familiar, na área ministerial também. E, assim, a primeira pergunta, como que foi a conversão, o processo da conversão do senhor, assim, no ministério também? Como que foi todo esse processo que o senhor teve que viver até aqui? Então, a minha família são católicos, né? Nasci num berço católico. Mas quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe foi no primeiro culto, numa garagem. Numa garagem, estava ali entoando o primeiro culto. E naquele culto que eu fui, Deus já fez uma chamada na minha vida. Então comecei muito cedo. E aquele culto marcou a vida da minha mãe, ela aceitou a Jesus. E de lá para cá, Deus vem trabalhando e fazendo promessas. Mas a chamada mesmo ministerial foi quando eu tinha meus 9, 10 anos de idade, quando eu comecei a ler a palavra de Deus e me interessar por ela. Que aos 11 anos de idade eu comecei já a dar aula de escola bíblica dominical para os juvenil, naquela época, na minha cidade, né? Então eu comecei a dar aula de escola dominical ali para os meninos da minha idade e aos 15 anos de idade preguei pela primeira vez em um congresso e assim Deus foi fazendo a obra. E aos 20, 21 anos de idade eu já estava com o coração tão fervendo da obra de Deus que eu fui para o campo missionário. Ah, não, benção demais, pastor. E assim, como o senhor disse, o senhor era novo, então novo mesmo ali, o senhor já começou a ministrar na vida das pessoas. Eu acho que assim, tem muito travamento, o pessoal acha que não, eu tenho que ficar mais velho para começar meu ministério, tem que esperar ser respeitado pelas pessoas. O senhor falou que desde novo, como foi a chamada do senhor já começou a ministrar pro pessoal ali da sua idade. Como que foi a experiência, assim, de estar ministrando desde essa idade, assim, conta uma experiência do senhor gravou assim, falou, olha, essa parte aqui no meu ministério eu era novo, estava ministrando, isso aqui marcou na minha vida. É uma marca que Deus fez do meu ministério. Eu estava ministrando num congresso geral de jovens e na cidade de Guaxupé, Minas Gerais. E quando eu estava ministrando, no final Deus tomou aquele ambiente, que era um ginásio, e Deus batizou 70 ou mais de 70 jovens com o Espírito Santo. Então foi algo assim surreal, que marcou mesmo o meu ministério, a primeira marca, né? Ali como pregador, um jovem pregador. E de lá para cá tem outras marcas, mas aquela foi uma marca bem marcante. Pontapé, né? Vamos dizer assim, Isso. foi um pontapé, um marco para a vida do senhor ali, né?
E assim, a gente vê pelo, como eu disse, assim, pelo que Deus tem feito na vida do Senhor, mas a gente vê que tem que ter uma grande administração de tempo, né, pastor? A gente vê que os compromissos são muito grandes. Para o senhor lidar com isso tudo, como que foi desde o começo, quando o senhor começou, como o senhor disse lá no Belenzinho, a primeira palavra que Deus deu para o senhor lá, como que foi a partir daí? Eu aprendo o seguinte, na Bíblia Sagrada, Deus nunca chama ninguém desocupado. Então, se você está ocupado, você é a pessoa certa para atender à obra de Deus. Deus nunca vai chamar alguém, agora eu estou sossegado. Não. Na Bíblia, Deus sempre contou com alguém e esse alguém estava ocupado. No ministério, nós precisamos entender duas coisas. Não existe sucesso ministério. Jesus não teve sucesso no seu ministério. Paulo não teve sucesso. Pedro não teve sucesso. Nenhum Marte teve sucesso. E hoje, todo mundo quer ter sucesso. Ministério não existe essa palavra sucesso. Olha, mas pastor, eu não estou entendendo, eu vou te explicar. Não tem sucesso no ministério, mas se você conseguir cumprir o propósito, é o que vale. Exatamente, pastor. Jesus não teve sucesso, mas conseguiu cumprir o propósito. Ele disse, está consumado. O meu propósito foi aceito. Paulo não teve sucesso. Ele morreu em uma prisão gelada, longe de todo mundo, mas ele conseguiu cumprir o propósito. Ele é a coluna doutrinária da igreja hoje, escrevendo as suas 13 cartas. Pedro não conseguiu sucesso, morreu crucificado de cabeça para baixo. Isso é sucesso? Mas ele conseguiu cumprir o propósito. Exato. Ele foi pastor da primeira igreja que o Senhor Jesus constituiu. Então, para a tua pergunta, é o seguinte: eu estou falando para alguém que está me assistindo e está começando agora. Eu aprendi que não existe ministério sem sofrimento. Eu vou dar 2 exemplos. Sim. Como eu sou biblicista, eu vou dar 2 exemplos. José começou mal na fita, sim ou não? Sim, com certeza. Cheio de prova, foi vendido, caluniado, foi para longe de casa, mas depois ele desfrutou da bênção. Agora Moisés já começou com um berço de ouro. Foi chamado de filho de Faraó, foi criado no palácio de Faraó, estudou nas melhores faculdades do Egito, só que depois ele passou 40 anos no deserto. Então não existe, ou você escolhe, no começo ou no final, o sofrimento do ministério. Não. Porque todo ministério tem sofrimento. Então não é porque você começou bem, não tem sofrimento, que você vai descartar o sofrimento. Porque tem gente que fala, eu já comecei, eu sofri demais. Principalmente a velha guarda. Eu já sofri demais, esses meninos não estão sofrendo nada. Não está, o sofrimento vai chegar. Porque não existe ministério sem as marcas do sofrimento. Exatamente. A ideia do podcast em si é trazer isso, né, pastor? Trazer a realidade que é o ministério. Não ficar fantasiando ou maquiando algo. É trazer o que ele é na sua essência em si, né? Isso. E aí nós vemos que através da palavra do Senhor, que nós vemos exemplos de pessoas que o Senhor citou aí agora, que para nós servem como exemplo hoje para seguir um ministério, como vamos dizer, guiado por Deus. Então, assim, é exatamente o que o Senhor disse, são marcas do tempo, que vai fazer o quê? A partir das marcas do tempo, onde a gente vai aprender, né? Criar, vamos dizer, a casca, assim, pra gente ser, não existe a palavra bem-sucedido, como o Senhor falou, mas para ser abençoado no ministério. Para né? ser abençoado. E aí eu fico vendo assim, provavelmente também todos que você falou do tempo, né? Eu não respondi. Como conciliar, né? Exatamente, como conciliar o tempo do ministério, pastor. Então é o seguinte, o tempo do ministério é o seguinte. Existem mensagens, por exemplo, eu prego todo dia praticamente. Aqui eu tenho que ter uma mensagem nova toda terça. Exato. É diferente de um pregador que prega hoje aqui, amanhã no Goiás, depois da manhã no Paraná. Se ele tiver 5, 6 mensagens do pregador, ele já está bem sucedido. Agora o pastor de igreja é diferente. Toda semana, igual aqui eu prego todo domingo e toda terça. Praticamente eu tenho que ter mensagem nova domingo e terça. Mas da onde veio esse tempo de criar as mensagens? Irmãos, foi lá naquele período do anonimato, que não tinha agenda, que tinha um tempo todo livre. Deus foi armazenando ali. Existem mensagens
que eu escrevi elas, a de hoje que eu ministrei mesmo aqui no nosso curso de doutrina. Eu preguei ela tem 13 anos. Meu Deus. Lições na vida de Dorca. Uma agulha e uma linha. Há 13 anos. Então foi um arsenal que Deus foi me dando que eu nunca imaginei que ia usar tanto, né? Então o tempo é esse, ministerial, de mensagem. Hoje a gente estuda, mas eu não tenho todo esse tempo de ficar aí igual eu ficava 2, 3 dias num texto. A gente vai montando o esqueleto da mensagem e tal. Mas temos vários escritos, então isso ajuda. É por isso que eu uso aquela frase: mais vale um lápis pequeno do que uma memória grande. Tempo da família, olha como que é perfeita a obra de Deus. Quando os meus meninos eram menores, eu precisava dar mais tempo para eles. Então foi aquele tempo que eu tinha mais tempo. Então não deixei a desejar, né, esse tempo. Então hoje os meninos estão criados, né, um estuda fora e o outro está caminhando aí também para amanhã depois estudar fora também. Mas aí eu tento gerenciar tendo pelo menos um dia para eles, um dia para minha casa. Foi até bom o senhor falar, porque assim, é uma coisa crucial, onde a gente vê, às vezes, em ministério, de alguns pastores, a gente vê, por exemplo, onde a família sofre. Por que a família sofre? Pela falta de tempo. E aí pensa, como que eu vou conseguir administrar o tempo e fazer uma igreja satisfeita e a minha família satisfeita em primeiro lugar? Aí fica essa dúvida, né, pastor? Então nós precisamos ter esse gerenciamento de tempo com a família, porque é primordial. Se a família estiver bem, a igreja vai estar bem. Então a nossa família é primordial. Eu preciso dar esse tempo para a família, eu preciso ter esse tempo. E outra coisa, Herbert, que eu descobri no decorrer da caminhada, até domingo ministrando aqui na IBD, eu toquei nessa tese. Eu descobri que muitos pastores traziam muitos problemas da igreja para casa. E é uma coisa que eu e a irmã Michele sempre colocamos um filtro. Igreja é igreja, casa é casa. Entendeu? Sim. Outro detalhe, pastores que já começam falando assim, eu sou contra essa fala. Eu deixei tudo para seguir a Jesus, eu deixei tudo para fazer a obra. Aí já dá aquele sentimento pro filho, cara, o meu pai era bem, agora ele está mal. Eu nunca falei isso e nunca vou falar. Eu sempre coloquei no coração dos meus filhos, o pai tem uma chamada e o pai teve o privilégio de ter escolhido, Deus ter escolhido ele. Então não é peso, é privilégio. E eu não deixei nada, porque nada se compara com ser um representante do reino. Não, com certeza. É como o senhor disse, não é como um peso, levar como um peso, mas sim como uma promessa de Deus, né, para sua vida, e que a família não sinta isso. Sinta totalmente leve, como se fosse algo bom para a vida do senhor, e eles sentem isso, igual o senhor falou, hoje tem isso, o filho do senhor estudando fora, estão desfrutando e não estão ficando presos a isso, né, pastor? Assim, ao ministério em si, não segura. O senhor entende que a chamada do senhor é do senhor. O senhor não pega e, vou dividir, é meu filho, vai ter que fazer. Porque às vezes nós vemos isso, né? Como se fosse vamos dizer, aquele nepotismo que a gente fala, eu sou pastor, mas meu filho também tem que ser. Mas nós temos que entender a chamada, né? Isso, eu sempre preguei um pouco contra isso daí, mas hoje eu sou mais flexível. Primeiro porque eu não sou filho de pastor e eu nem queria ser pastor, então foi uma escolha de Deus. O meu pai é um diácono há 30 e poucos anos. Então se fosse para o meu ministério ser pautado igual a muitos, eu não seria pastor presidente nunca, porque meu pai não é pastor presidente. Então eu vejo que Deus veio mostrar, até eu sirvo de inspiração para muita gente. Exato, com certeza. Né? Que Deus escolhe e quando Deus escolhe acabou. Agora, eu também tenho que apoiar aquele pastor que anseia para o filho dele ser um pastor. Por quê? O mecânico quer que o filho seja um mecânico, para seguir carreira do pai na mecânica. O médico quer que o filho seja um doutor. Agora, eu não posso desejar? Eu posso. Só que eu tento entender o seguinte, que a chamada é individual. Então eu não posso forçar a barra. Se Deus quiser levantar o meu filho, o primogênito Felipe, como pastor, isso daí Deus vai fazer individual. Exato, com certeza. Se Deus quiser levantar o João, que é o meu caçula, Deus vai levantar ele individualmente também. Só que eu não vou forçar a barra, só porque
E eu fiquei muito feliz, foi até bom tocar nesse assunto, que está fresco da minha memória. Domingo, João Pedro, meu filho de 14 anos, foi o primeiro culto que ele foi obreiro, recolhendo oferta. Então, é algo marcante para mim, porque tem o meu caçula, né? Exato. Querendo ser É o desejo um obreiro, dele, né? Um obreiro da casa do Senhor. Então, é muito importante. Agora, tem uma história engraçada, já que é podcast e tem marcas do tempo, então encaixa aqui. Pode contar, O pastor. João Pedro, né, quando era menor, todo mundo falava, o que você quer ser? O Felipe sempre falou, eu quero ser médico, eu quero costurar as pessoas, eu quero dar saúde para as pessoas, quero operar as pessoas. Ele sempre gostou de vídeo, de sangue, de cirurgia, e sempre gostou. Então, cada filho tem uma postura. Aí falava para o João Pedro, o que você quer ser? Eu quero ser pastor. Aí perguntava, mas por que você quer ser pastor? Ele falava, porque pastor não faz nada. Meu Deus do céu. Então, ao mesmo tempo que ele deixou feliz, ele acabou comigo, né? Então é isso aí. Não, exatamente. Mas era isso que a gente queria saber. Porque a família, como se diz aquela frase, né? Uma frase famosa, que família é meu maior patrimônio. E com certeza eu levo Eu vou mudar isso. essa frase. Vai mudar, pastor? Ajuda nós. Essa frase é boa, mas eu dou uma melhoradinha, como eu falo. Família é nosso único patrimônio. Porque nada se compara com a família. Nada. A única coisa que dá para você levar para o céu, carro não dá para levar, casa não dá para levar, dom não dá para levar, mas a família você consegue levar para o céu. Não, exatamente. E, pastor, a gente já nesse assunto, como você falou, é um podcast, a gente quer saber também qual foi uma situação que o senhor passou no ministério e hoje o senhor lembra de dar risada da situação, que no dia o senhor teve que segurar para não rir ali na hora. Fala para nós aí. Ó, duas situações. A primeira situação, eu estava pregando numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. A irmã Michele estava comigo. Um casal jovem nos convidou para pregar num congresso de senhoras. E quando eu cheguei naquele congresso, o pastor já falou no púlpito para mim, ó, depois do culto tem um jantar pra gente. E vai ser uma honra nós jantar junto. E todo pregador, depois do culto, quer jantar mesmo. E aí, acabou o culto, fomos para casa do pastor, do lado da cidadezinha, da igreja, naquela cidadezinha. E quando a gente tá esperando a irmã preparar a mesa, a irmã sai gritando pro quintal da igreja, desesperada. O pastor ficou apavorado, o pastor Paulo, na época, a esposa era a irmã Ana Paula, e ele falou, o que está acontecendo? É que ela deixou um frango assado antes do culto, ia só ligar o forno para esquentar. Quando ela abriu para ligar o fogo para dar uma esquentada para a gente jantar, tinha um rato dentro do frango. Então acabou com a janta, a gente teve que ir para uma lanchonete. O senhor perde esse rato lá dentro. A segunda coisa engraçada, tem várias, mas eu lembro aqui a segunda, essa foi tremenda. Eu estava pregando na cidade de Mogi Guaçu, São Paulo. Estava pregando naquela cidade, o pastor de uma comunidade, uma igreja linda, e o púlpito da igreja era um aquário e tinha vários peixes ali, mas coisa linda. E no final da ministração eu chamei o pessoal para receber cura, renovo, igual todo pregador faz. E tinha uma mulher ali que começou a pular descontroladamente. E ela começou a pular, e ela foi vindo para frente naquela unção ali, né, naquele reteté, como diz o nosso pastor José Wellington Júnior. E ela caiu com as mãos no aquário, ela foi afirmar assim no aquário e quebrou o aquário. Nossa. E começou a vazar água para a igreja inteira, o povo não querendo molhar o pé, e os peixes saindo ali, e o pastor preocupado porque ele tinha colocado uns peixes, aqueles vermelhos, caro. Pega um balde lá e é caro esses peixes. Acabou com o culto, acabou com a unção, acabou com a oração final. Então, A água apagou o fogo, pastor. apagou o fogo, essa água apagou. Meu Deus, o senhor nem terminou a pregação nesse dia? Ficou... Eu já tinha terminado a ministração, eu só não terminei ali a ministração final, né, de orar. Aí a unção foi embora, todo mundo começou a rir, e obreiro com balde na mão, rodo na mão, e aconteceu tudo isso. E, pastor, a gente acompanha o senhor, assim, a gente vê o crescimento, pela graça de Deus, em questão de construção, em questão de organização, nós vemos que é impecável isso, senhor, desde onde o senhor passa.
que o senhor orienta assim na questão de, olha, chega na igreja e começa a deixar tudo em ordem? Porque às vezes o pastor chega na igreja, não preocupa com a organização, deixa do jeito que tá. Na verdade é o seguinte, eu vejo que esse é um dom que já nasce. Porque eu já tentei ensinar tanta gente a ser zeloso com as coisas de Deus e parece que eles não são. Eu sempre tive um zelo, mas não é só com a obra de Deus. Eu costumo dizer, e vi um vídeo um dia que me marcou muito, eu guardo esse vídeo, que até o carro da pessoa é o xerox dela. Se o carro da pessoa for bagunçado, pode ver que alguma parte da vida dela vai estar bagunçada. Exato. Então, a nossa vida tem que ser uma vida de excelência, porque Deus é um Deus organizado. Deus poderia ter feito o mundo em um piscar de olhos, mas ele foi criando. Um dia ele fez uma coisa, outro dia fez outra, deixando o modelo do quê? Da organização. Então esse zelo eu sempre tive, mas não é de agora que eu sou pastor presidente. É desde quando eu dirigi um culto na casa do saudoso nosso querido irmão lá no bairro do Coité, Alcides, da irmã Luzia, que o pastor me deu um culto para me dirigir, era toda sexta-feira, estrada de terra, a gente dirigia o culto debaixo de uma árvore, começava às 7 horas o culto, às 19 horas, e eu chegava sempre às 17h30, sabe para quê? Para catar as folhas debaixo da árvore, colocar uma toalha na mesa com a jarra de água, para aquele culto na roça ali. Então não começou hoje. Então esse é o desejo do meu coração, que a obra de Deus seja organizada, porque uma casa organizada nem o diabo passa perto. Mas uma casa suja, desorganizada, o inimigo gosta. Então fica o alerta aí, né, pastor, pra quem tá desorganizado, deixando tudo bagunçado. O dia que chegar um carro aí, alguém que viu o podcast já vai saber, né? Não só o carro, hein? Eu aconselho todos os obreiros meus até engraxar o sapato. Quanto tempo faz que você não engraxa o sapato? Ai. Senhor, eu vou ter que chegar a engraxar o meu na hora que eu chegar lá, pastor. Tem que engraxar o sapato. Tem que engraxar, lavar embaixo, a esposa fala. Porque nós somos nós somos inspiração para todo mundo da igreja, né? Sim, a nossa vida tem que ser essa inspiração, a nossa família, as nossas atitudes. Não estou falando que a gente é santo, a gente erra muito. Eu lembro de uma frase do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. Ele fala assim: Reginaldo, no ministério você pode errar, mas não os mesmos erros. Você sempre tem que ter erro novo. Então naquilo que você erra hoje, você não vai errar amanhã. E a vida da gente é assim. A gente vai organizando, arrumando, e uma hora dá tudo certo. Como o senhor falou do erro aí, ó, eu aprendi uma frase, vamos ver se o senhor vai concordar comigo ou discordar. Uma frase seguinte, fala que os tolos erram e nunca aprendem com o seu erro. Vai estar sempre permanecendo o seu erro. Os inteligentes, eles vão errar e aprender com seus erros. E os sábios vão ver os erros dos outros e não vai repetir aquela mesma frase. O senhor concorda com essa? Concordo porque Deus nos dá essa oportunidade, né? Tem até outro ditado que diz assim: eu estou aprendendo com o erro dos outros. Esse é o sábio. Com certeza. E a gente vai pegando de lição, né? Tudo aquilo como a gente vê, o senhor disse aqui, por mínimos detalhes, um simples sapato que talvez... Vou contar uma fábula que encaixa. Tinha um espírita, tinha um padre e um pastor numa pequena cidadezinha. E esses três eram amigos. Muitos anos ali, o pastor, o padre, se tornaram amigos de comunidade. E os três gostavam de pescar. E todos os três iam pescar e curtia toda semana a pescaria e se tornaram amigos. O pastor foi mudado de região, teve que mudar da cidade. Foi o pastor novo, aí esse espírita, kardecista, e esse padre convidou o novo pastor para ir pescar. E ele foi pescar, quando o novo pastor está pescando, enroscou a linha. E ele está tentando puxar, o padre, não, fica tranquilo, eu vou lá desenroscar. Saiu andando em cima da água e desenroscou a linhada da pescaria. Aquele pastor falou: como pode um padre andar sobre as águas? Estou encantado. Que espiritualidade é essa? Mas com vergonha, timidez e não querendo rebaixar, não perguntou nada. Na segunda vez da pescaria, enroscou por querer a linhada
E falou, e agora? O padre, não, eu tô indo lá para desenroscar. Aí foi lá e desenroscou. A terceira vez o padre não foi, foi o kardecista. Quando ele enroscou de novo, falou, será que esse kardecista anda por cima das águas também? Ele foi lá, desenroscou a linha. Ele falou, rapaz, será que só eu que não sei andar por cima das águas? Quando os três estavam reunidos em outro dia de pesca, ele falou, eu estou preocupado porque está acontecendo isso, vocês andam em cima da água, eu fui pôr o pé aqui, quase caí. Ele falou, não, nós não andamos por cima das águas, não. É que tem o caminho das pedras, e nós já sabemos o caminho das pedras. Então nós não estamos andando por cima da água, nós estamos andando por cima das pedras. Então é o seguinte, quando alguém sabe o caminho das pedras, parece que ele está andando sobre as águas, mas não está. É porque ele aprendeu o caminho das pedras. Então quando a gente aprende o caminho das pedras com alguém, facilita. Assim é na nossa vida espiritual, ministerial, assim é no nosso cotidiano, na nossa vida diária. Quando você vê alguém ensinando o caminho, então você erra menos. Não, com certeza, como o senhor disse, dá o caminho das pedras. Às vezes tem gente mais novo que acha que quem é mais velho não deve dar uma palavra, dar um conselho, ou talvez até mesmo um puxão de orelha ali mesmo. Mas como o senhor falou, é porque já sabe o caminho das pedras, já conhece ali. Então fica o conselho, né? Que é bom sempre a gente ouvir, porque talvez em outra ótica você não vai ver as pedras, mas na ótica dele você vai conseguir enxergar as pedras. Então é exemplos disso. E pastor, eu tô aqui em cima com esses livros aqui. Isso aqui me chamou a atenção e com certeza vai chamar a atenção de quem tá vendo nosso podcast também. Essa Bíblia aqui, eu já acompanhei o senhor em vários eventos onde o senhor estava pregando, e o senhor, por ser muito pequeno, né, levando uma biblinha dessa aqui, fala para nós a curiosidade dessa Bíblia. Então, é o seguinte, essa Bíblia, eu uso a Bíblia pequenininha, porque eu já sou grande, né? O grande já tem dificuldade, onde ele chega todo mundo percebe que ele está chegando. Então, eu criei esse hábito, e graças a Deus eu tenho uma boa visão, né? Uma ótica boa de leitura, a vista é muito boa, e aí eu pego a biblinha pequenininha até para dar aquela, né? Aquele ar sarcástico, né? De tipo assim, nossa, um pregador desse tamanho com a Bíblia desse tamanho, porque eu já vi também gente pequenininha com a Bíblia desse tamanho que dá até problema na coluna dele de carregar, né? Então, eu sempre gostei das minhas Bíblias de estudo nem levar para o culto, porque no culto eu uso as minhas Bíblias de estudo em casa, né? Então, quando eu vou pregar, principalmente para os jovens. E essa Bíblia aqui, para quem está assistindo aí, ela virou um referencial aí para quem gosta, né, do nosso ministério. E eu vendo ela. É raro a livraria ter essa Bíblia. Então, eu pego direto da casa da Bíblia e eu pego muitas Bíblias dessas por mês, porque eu vendo na internet. Então, se você quiser adquirir, está assistindo aí, você pode entrar aí no nosso contato e você pode ter essa Bíblia. Para as moças, para poder dar bolsa, né? Para os rapazes que estão na faculdade, para poder dar blusa, no bolso da calça mesmo. E é uma Bíblia, olha, essa Bíblia aqui, onde Jesus fala em vermelho. É uma Bíblia muito boa, João Ferreira de Almeida, e é fantástica essa Bíblia. E ainda assim, ó, já fica, vai que pega um pouquinho da unção do pastor Reginaldo e prega igual ele nessa Bíblia aí, pensa. Mas é bênção demais, gente. Então ficou o recado aí, a Bíblia aí, quem quiser, depois é só entrar em contato conosco ali pelo Instagram mesmo, né, pastor? E a gente vê. E aproveitando que a gente já falou de um livro da Bíblia, pastor, o que o senhor indica? Nós estamos com esses livros aqui hoje. Hoje aqui me chamou a atenção isso aqui, Histórias Eclesiásticas. História Eclesiástica. O que o senhor me comenta desse livro? Indica sobre esse livro? Fala para nós um pouco sobre ele, pastor. Na verdade, esse livro aqui, A História Eclesiástica da Igreja, é uma edição comemorativa de Eusébio de Cesareia. Todo teólogo apaixonado pela Bíblia, com certeza já ouviu falar desse ilustre teólogo por nome de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, ele viveu no ano 339 depois de Cristo. Ele faz parte da história da igreja. Então, ele tem muitas informações riquíssimas no período ali da história antiga, né, da igreja. Essa história bíblica da história da igreja, Eusébio de Cesareia tem muitas literaturas. Eu sou fã da leitura dele porque, além dele trazer a história antiga, parece que ele escreveu ontem. Então é um livro que eu indico para todo amante da teologia. Exatamente. E tem esse outro livro aqui, Herbert, que é um livro muito jovial.
Ele já deu uma minissérie nos Estados Unidos, Tudo ou Nada. Todo jovem precisa ler. É um livro de inspiração, é um livro real da história de um jovem. E este livro aqui pode o quê? Abençoar tantas vidas. Tem tantos testemunhos aqui, que foi um lançamento dos Estados Unidos, mas hoje nós temos no Brasil. Que tem testemunhos que eu estava lendo ele, de jovens ao redor do mundo, que através da leitura desse livro, eles teve o quê? Saiu de um quarto escuro, da depressão, porque é uma história real, tudo ou nada. Porque às vezes a gente quer dar só a metade para Deus, e Deus não aceita só a metade. Deus é tudo ou nada. Então, é um livro que todo jovem precisa ler. Exato, e a gente vê, assim, atualmente, né, eu acho que é um mal da geração atual. Que é o quê? Às vezes fica tão entretido ali nas redes sociais que quando vai ver não lê um livro, não lê nada. E isso eu falo até por mim, tem que policiar para quê? Para não tomar muito tempo e você não lê, não pratica a leitura da palavra, não pratica nada, né, pastor? E o tempo vai tomando toda a gente. Nós precisamos organizar esse tempo na nossa vida, principalmente os jovens. Às vezes você passa 3 horas aí na internet, 3 horas assistindo alguma coisa e você não dá tempo para uma leitura sadia. E nós temos uma missão lá em casa de pelo menos um livro por mês. Pelo menos um livro, no mínimo. Eu tenho lido um pouquinho mais por causa das ministrações, né? Eu preciso de informações, a montar esboço para escolas bíblicas. Mas nós precisamos voltar à leitura. Monteiro Lobato escreveu que quem escreve um livro construiu um castelo. Mas quem os lê entra dentro desse castelo. Então, de repente, está faltando você só ler para entrar dentro desse castelo. Dessa forma. E, assim, aproveitando também o assunto, o senhor é escritor, né, de alguns livros. Isso. Eu tenho um livro que vendeu muito, que é Eu Sou José, né, que é uma série aí de histórias de José. Eu tenho também O Lado B da Parábola e tenho Sucesso ou Propósito. O Sucesso ao Propósito, na verdade, eu preciso lançar ele. Já está escrito, já está pronto, mas preciso só fazer o lançamento. E agora eu estou numa ideia aí, que eu creio que em breve vai estar disponível para todo mundo, que é A Cereja do Bolo, chama o livro. Olha, que são 42 sermões ministrados do Belenzinho, na nossa escola bíblica, os 42 anos de idade que eu completo esse ano. É um tesouro. Então, A Cereja do Bolo. Vai ser mensagem pronta para o pastor ter 42 estudos bíblicos com um culto de terça-feira. Ele vai ficar o ano inteiro ministrando. Assim que o senhor lançar, já me avisa que o primeiro na fila vai ser eu lá comprar esse livro, hein, pastor? Mas é bênção, isso aí a gente tem que aproveitar, porque tem pastor que esconde esboço, não quer mostrar para ninguém o esboço, para ele, só ele ter aquela pregação. E é um privilégio, né, para nós ter um livro como esse. Então, e a minha ideia foi essa mesmo. Em um ano, o pastor pode ministrar um ano na igreja dele a cereja do bolo. Porque são 42 sermões. Exato. Não, tá ok. Quer fazer aí? Pastor, surgiu uma pergunta aqui do Vitor Gadiel. Como compreender se a voz é do Espírito Santo? Olha, a voz do Espírito Santo, tem uma pergunta aí, os nossos irmãos internautas estão fazendo. Como compreender? É o Gabriel? Vitor Gadiel. Vitor Gadiel está fazendo uma pergunta. Como compreender se a voz é do Espírito Santo? Quando nós estamos em sintonia com o Espírito Santo, nós não temos dúvida de que é o Espírito Santo. Primeira coisa que acontece, se tiver dúvida, não é o Espírito Santo. Quando Isaías viu a revelação de Deus, ele não fala assim, eu acho que é. Não, eu vou confirmar, ver se é mesmo. Não, ele fala assim, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sobre... Então não tem variação de dúvida quando é o Espírito Santo. Quando gera dúvida, é sinal que não é o Espírito Santo. Agora, quando nós estamos em sintonia, quando nós estamos ligados na videira, nós não temos dúvida, porque aquilo que está em mim testifica. E é como também o senhor me falou uma vez, que isso eu levo também para minha vida, em tudo aquilo de oportunidade que surge, para a gente escolher e tomar algum rumo diferente. Você fala, senhor, você tem paz no coração? Porque a paz vem através do Espírito Santo. É isso aí. Aí você não eu tem sempre digo, eu faço sempre uma coisa. Até hoje tem dado certo. Primeiro, você está com paz no coração? É o primeiro sinal. Exato. Se tiver paz, é o primeiro passo. Outra coisa, eu estou orando para tomar uma decisão. Meu irmão, se a oportunidade está chegando,
Faça uma oração que eu faço. Senhor, eu estou orando. Se o senhor não estiver no negócio, me barra. Exato. Eu aprendi com um amigo meu, que é o Dr. Fábio Ribeiro. E às vezes a gente vê pessoas que acabam dando errado lá na frente porque acabam não orando, né, pastor? Às vezes só fica no negócio, vou sentir, se eu sentir eu faço, se eu não Aí a sentir oportunidade eu não faço. passa E aí não e ele continua lá. continua lá e perde aquilo que Deus tinha pra ele, né? Mas é isso aí, reforçando, quem tiver as perguntas, quando a gente estiver ao vivo aqui os internautas, pode ficar à vontade, que nós vamos estar respondendo aqui, né, pastor? É isso aí. E bom, pastor, para nós encerrar aqui o nosso assunto, pastor, tem uma pergunta que, como diz o livro que o senhor vai lançar, é a cereja do bolo para quem tá aí orando e já indo em ação também para iniciar um ministério. O senhor hoje, fosse iniciar um ministério hoje, o que o senhor daria de conselho para quem vai estar iniciando esse ministério? Hoje, se uma pessoa estiver iniciando o ministério, eu doaria, se fosse eu, né? Doaria muito mais a minha vida. Porque quanto mais você se doa, mais Deus recebe. Quanto mais você se entrega. Fiquei muito tempo, né, correndo atrás de outras coisas e foi só prejuízo. Quando você tem a chamada, quando você tem a certeza que Deus lhe chamou, nunca vai ser peso, é privilégio. Sabe onde eu vejo isso? Quando Deus chama Maria. Já imaginou o que o anjo está dizendo para ela? A partir de hoje você vai chegar no teu vilarejo onde você mora, todas as meninas vão zombar de você. Sabe o que ela fala pro anjo? Cumpra-se em mim o teu querer. Sabe o que o anjo está dizendo para ela? Olha, ele está dizendo que vai bagunçar com a tua vida. Sabe o que ela diz? Cumpra-se em mim o teu querer. Então, quando amamos a Deus, não temos medo da vontade de Deus. Se você é um escolhido de Deus, não tenha medo. Ah, mas vai ser pesado para você. Para você é pesado. Para mim que fui escolhido, é privilégio. Maria entende na hora. Ela disse assim, o texto é lindo. Cumpra-se em mim o teu querer. Aí está lá no texto. E o anjo ausentou-se dela. Trocando em miúdo. O anjo está dizendo, essa daí já sabe o que ela nasceu para fazer. O mesmo anjo teve que voltar e falar com José. E a hora que ele fala, aceita Maria. Vamos trocar em miúdo? Uhum. Eu sei que você não tem a mesma pegada da tua mulher. Mas se você aceitar, vai doer menos. É forte, pastor. Encaixa com aquilo que a gente falou lá no começo. O ministério, às vezes, não vai ser só o sucesso. Maria, o que ela enfrentou, né, ao aceitar o ID de Deus na vida dela, né, pastor? Aí tem uma frase que diz assim, só entende de chamada quem é chamado. Então é isso aí. É isso aí, pastor. Então, no nosso primeiro podcast aqui foi uma benção, pastor. Deus abençoe por todos os conhecimentos, histórias. E você que viu aí esse podcast, compartilhe com as pessoas, porque eu brinquei, mas é verdade. Isso aqui é um tesouro que nós estamos compartilhando. E o pastor Reginaldo também vai estar dando sequência, né, nos podcasts. É isso aí. O Herbert vai estar me ajudando também. A nossa missão aqui é trazer para você público. É muito bom a gente bater nessa tecla. Trazer para você que admira o nosso ministério, acompanha o nosso ministério, edificação, transformação e experiência. Isso é marcas do tempo. Com certeza. E só tem marcas do tempo quem vive esse tempo. Então, vai ter aqui pastores amigos sendo entrevistados, irmãos com experiência, a nossa velha guarda aqui da igreja, irmãs com testemunhos, jovens, as experiências, missionários. Aqui vai estar aberto para todo o público, né? Todos os pregadores que passar por aqui, a gente vai ter esse momento, esse bate-papo, esse momento de coinonia, de comunhão. Então é isso aí. Que Deus abençoe a todos aí e toda semana vai ter algo para você compartilhar. Qual o dia da semana, pastor? Fala, pessoal, aí qual o dia da semana nós vamos estar lançando os podcasts? Toda terça-feira às 22 horas. Exatamente, pessoal. Fiquem ligados aí. Terça-feira tá saindo podcast novo. E como o pastor disse, cada vez mais vamos ter mais experiências a agregar para a nossa vida ministerial, familiar, para Deus cada vez mais te abençoar aí da sua casa. E também nós não podemos deixar de agradecer a equipe, que é uma galera essa gigante. galera é top aqui, viu, pastor? É. Aí você vai ver aí no rodapé do vídeo o nome de cada um deles, a função. Mas enquanto nós estamos aqui trocando essa experiência, tem uma turma aí de
pelo menos uns 7 aí. Vamos dizer, se não fosse por eles, não estavam rodando bonitinho desse jeito aqui não, né, É pastor? isso aí. Teve todo um esforço. Então, Deus abençoe. Nós estamos aqui encerrando o Marcas do Tempo. Marcas do Tempo. Quem é marcado pelo tempo tem alguma história para contar.